Será que eu posso mudar a minha instalação de energia solar de casa? Por exemplo, eu estou aqui nessa casinha, será que eu posso mudar para a casinha do vizinho? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Ele é Isso é possível eletricamente falando, tá. Então o que que eu tenho que tomar cuidado? Aí eu deixei aqui escondidinho para a gente poder conversar agora. Primeira coisa, um sistema de energia solar, quando você está com o sol batendo na placa, ela imediatamente produz. Ela não deixa de produzir se você for lá e apertar um botãozinho. Isso não acontece. A placa de energia solar, ela fica produzindo o tempo todo. Isso quer dizer que se você tem um sistema funcionando lá no seu telhado e você quer trocar ele de telhado, você não vai conseguir desligar essa energia. Quando você tem módulos em série, como é uma ligação do inversor string, por exemplo, onde uma plaquinha está ligada em outra plaquinha, isso que é uma ligação em série, como se fosse um varal, uma ligado na outra e assim sucessivamente. Aqui vem um detalhe bem interessante. Existem duas grandezas elétricas que a gente leva muito em conta, que é a tensão, parecido com o que tem nos furinhos da tomada, né? Na casa da gente aqui, por exemplo, é 220, outras pessoas são 127, mas nas placas é da ordem de 35 volts cada plaquinha. Então, quando eu ligo uma plaquinha na outra, eu somo essa tensão. Então, aqui é 35 mais 35, porque eu desenhei duas aqui, nesse caso. Então, aqui eu já tenho 70. Na hora que eu coloco mais uma plaquinha, eu somo mais 35. E aí eu vou para 105, né? Se eu não errei a conta. 35, isso. Eu vou para 105 volts, só nessas três plaquinhas. Então, à medida que eu tenho mais placas, uma ligada na outra, essa tensão é maior. Ela pode chegar até ser da ordem de 1000 volts. Então você imagina um conector, um ligado no outro, e você vai lá e abre 1000 volts. Isso é muito perigoso. Então, existe aqui um risco muito grande de choque elétrico, para que você possa fazer essa, vamos pensar assim, desconexão. Porque está conectado, para você tirar de um lugar e colocar no outro, você vai precisar desconectar. Isso é aconselhável? Não, isso não é aconselhável. A gente fala a quente, né? Você desconectar um conector, que é o conector MC4 a quente, é muito perigoso. Então, o que pode ser feito para amenizar isso, para que possa ser feito essa mudança? Cobrir as placas, por exemplo, com um plástico preto. Aqui a gente chama de sanito. Por quê? Porque aí a luz do sol não vai bater diretamente na placa, essa tensão vai diminuir, e na hora de fazer essa desconexão, ela vai ser, vamos pensar assim, menos perigosa. Outra coisa super importante, o eletricista que for fazer isso precisa ser um eletricista, um profissional capacitado, ele tem que estar usando os EPIs. E essa luva para poder fazer isso é uma luva especial, uma luva de borracha que ela suporta até 1000 volts, porque se acontecer de sair algum arco elétrico na hora que ele está desconectando, isso não vai causar um acidente nele. Então isso tem que estar na cabeça, beleza? E conforme eu havia comentado aqui, ó, isso precisa ser feito por um profissional capacitado. Não pode subir lá no telhado e fazer essa desconexão. Ela é muito, muito perigosa. Então, é possível mudar um sistema que está funcionando de uma casa para outra? Sim, é possível. Quais são os procedimentos? Quais são os passos? O primeiro deles é desconectar as placas. Tem que desconectar também lá embaixo do inversor, tem que desconectar da string box. Você vai desconectando vários cabos. Que mais? Vai ter que soltar a estrutura, né? Vai ter que soltar a estrutura que está presa no telhado. Nessa foto que eu trouxe aqui para vocês, a gente está falando de um telhado em que é um telhado de telha cerâmica, né? No caso de telha cerâmica, a estrutura, os perfis de alumínio, a placa ela vai em cima de um perfil de alumínio, né? Os perfis de alumínio, eles são fixos no madeiramento da telha cerâmica, sem fazer nenhuma intervenção, vamos pensar assim, né? Vai na madeira que está embaixo, no caibro que está embaixo, você só suspende a telha e prende embaixo, depois você volta a telha. Agora, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um
telhado que usa, por exemplo, telha de amianto, não é cerâmica, se fosse amianto, aí a conversa já é diferente. Na hora que você tirar a estrutura da energia solar, vai ficar os furos, né, do parafuso que prendeu no caibro. Então o que que é preciso fazer? Tem que trocar a telha. Então na hora que tira a energia solar de um telhado de amianto, aí a conversa já é diferente, você precisa trocar a telha, por quê? Porque senão vai dar vazamento. Você pode até colocar um PU, alguma coisa ali que seja temporária, mas isso não vai resolver o problema. Então, se for tirar a instalação de energia solar de uma casa e colocar na outra, e for um telhado de amianto, precisa se prever a troca da telha. Tá bom, gente? Então, essa questão de mudar de uma casa para outra, novamente, eletricamente falando, sim, é possível, mas é preciso ter vários cuidados, vários passos, ser bem planejado, ser feito por um profissional capacitado para não dar uma grande dor de cabeça.